Olá, amigos. Esse é o nosso último vídeo, do módulo 6, último assunto do nosso curso, e vamos começar novamente dizendo qual a literatura, né? Eu recomendo que vocês leiam os capítulos 8 e 9 do Guia de Avaliação Ex Ante, certo? E nesse módulo, nesse assunto, a gente trata justamente de indicadores de impacto, né? Como também o monitoramento, indicadores de resultado. É uma análise importante que precisa ser feita em relação à política que está sendo aplicada e posteriormente avaliada. Então, esse processo de monitoramento consequentemente, de avaliação das políticas públicas, gera a informação que é necessária para se verificar o desempenho delas, né, permitindo, então, realizar ajustes ao longo de sua execução. Então, a questão do monitoramento, né, se entende como um exame contínuo, tá certo? Não apenas no final, mas contínuo, dos processos, dos produtos, também dos resultados que estão sendo obtidos ao longo do programa e dos impactos dessas ações que são realizadas, né? O controle, ele se refere a mecanismos que são implantados na política para verificar se a realização das ações não está se desviando, né, dos objetivos ou das normas, dos princípios que regem essa política. Então, esses mecanismos, de acordo com a CGU, servem para examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público, né, de forma, né, perene e ao longo da execução da política pública. Então, é importante ressaltar que, no sentido de atender às premissas estabelecidas pelo CGU, as políticas públicas devem dispor do seguinte: primeiro, um sistema de monitoramento que seja baseado em indicadores esses de natureza econômico-financeira, social, ambiental, da gestão do fluxo de implementação, né, ou seja, o uso dos insumos, como o processo está sendo conduzido, quais são os produtos e resultados e o seu impacto. Terceiro, da avaliação de desempenho em relação à economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, que a gente já discutiu anteriormente. Também deve dispor de um sistema de avaliação que estabeleça critérios para avaliação da política ou do programa, como equidade, satisfação do usuário, sustentabilidade dessa política, análise de custo-benefício, né, e assim por diante. E de um sistema de controle com mecanismos internos e externos que possam verificar e também validar se essas ações implementadas se elas estão em linha com os objetivos e com as regras estabelecidas pela política. Então, a implementação desses sistemas deve incluir esse cronograma, né, um cronograma de atividades que façam a monitoração o monitoramento, e a avaliação, né, com um dimensionamento de custos, de responsabilidades, né, prevendo aí também os diversos instrumentos de monitoramento e avaliação que serão utilizados, tá certo? Também deve-se demonstrar que existirão mecanismos de autocontrole da política, né? Por exemplo, com atribuições de responsabilidades e incentivos que levem as ações e os agentes a agirem de acordo com o que é esperado dessa política, bem como também de controle social, né, com canais de recebimento de críticas, de denúncias, né, de possíveis irregularidades que sejam encontradas pelos cidadãos, né, que são alvo dessa política, e com a transparência e publicação das informações e dos dados da política pública. É importante também você mensurar qual o retorno econômico da política. Então, para isso, o formulador de política pública tem uma relevância muito importante para ele, né, demonstrar que analisou os custos e os benefícios da proposta que foi apresentada, mostrando que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, os benefícios superam os custos.
Um ambiente num ambiente de elaboração e proposição de políticas públicas, isso é apresentado numa fase ex ante, né? Uma vez identificada a necessidade ou a demanda de um certo grupo social ou político, então a partir daí você define o escopo e a abrangência dessas políticas, tendo em vista os cidadãos que vão ser atendidos, os recursos que vão ser alocados e a temporalidade da sua aplicação. Então, uma tarefa que é relevante para efeito dessa formulação é o delineamento e a proposição de caminhos, né, rotinas, práticas de validação que vão atender ao objetivo de tornar transparentes e disponíveis para o debate público, até porque sempre tem essa questão da crítica em cima da política que está sendo adotada, os objetivos, né, os beneficiários e os recursos que foram mobilizados. Então, para isso, precisa-se também fazer uma análise de custo-benefício, certo? Esse é um fluxo de trabalho usual, onde nesse trabalho de análise de custo-benefício, esse trabalho compreende vários fatores. Primeiro, a definição dos custos e benefícios relevantes. Segundo, a seleção de programas que possam ser alternativos. Terceiro, a catalogação e previsão quantitativa dos impactos. Quarto, a monetização dos custos e também dos benefícios, que é uma tarefa até difícil, principalmente dos benefícios, eu vou explicar depois por quê. O desconto e cálculo do valor presente líquido do programa, isso é mais fácil. E sexto, uma análise de sensibilidade. Após essas etapas, o gestor dessa política deve ser capaz de decidir entre uma das alternativas analisadas. Então, no processo de decisão, é importante o gestor comparar as diferentes alternativas que estão à disposição, listando essas alternativas, né, e vendo por que um determinado objetivo pode ser atingido a partir de variados desenhos, né, os quais podem ter distintas implicações com relação aos custos e benefícios. Então, a fim de que os custos e benefícios das diferentes alternativas para uma correta análise de custo-benefício possa ser comparável, né, é muito importante que se faça uma identificação e a monetização dos itens estabelecidos como relevantes. Essa monetização vai levar em conta preços de mercado que reflitam os custos de oportunidade relevantes, né, que seriam justamente os usos alternativos que se poderiam fazer com esses recursos que estão sendo aplicados, que estão sendo empregados. Esse é o custo de oportunidade. Com relação aos custos do programa, o ideal é que a inclusão daqueles em que ainda se pode ter influência, ou seja, custos irrecuperáveis, ou sunk costs em inglês, são excluídos dessa análise. Então, esses custos são compostos por itens de fácil monetização, em sua maioria, né, porque são recursos que são utilizados tradicionalmente no mercado. Construção civil, compra de equipamentos, contratação de pessoas. Só que monetizar os benefícios que são gerados por um programa, nem sempre isso vai ser algo trivial, né? Em princípio, a regra do benefício é que ele deve ser valorado, né, a menos que isso seja impraticável, né, que você não consiga fazer essa valoração. Então, nesse caso, todos os benefícios diretos e indiretos, eles têm que ser considerados. Então, quando o benefício pode ser medido em termos de quantidades, né, para as quais se pode obter e atribuir um valor monetário, né, ou seja, o quanto a renda da família aumentou, né, o quanto o nível educacional daquela comunidade aumentou, você pode ainda fazer alguma valoração disso. Os preços de mercado são uma referência para essa monetização, né? No entanto, para benefícios que têm impacto sobre dimensões de saúde, educação, meio ambiente, né, podem ser mais difíceis de se atribuir valor.
tá? Esse valor monetário. Nesses casos, a monetização vai envolver técnicas que tentam inferir um valor em que os indivíduos atribuem, né, que possam atribuir a esses benefícios. Eu incluo aqui também uma figura interessante do manual Ex-Ante, né, que mostra, de forma simplificada, quais são os custos, os benefícios e os custos ou benefícios líquidos. Né? Isso no slide 9, você vai ter lá os custos fixos, né, como construção, prédios, equipamentos, mão de obra, que eu mencionei, os custos variáveis, que incluem aí custos de manutenção, insumos, mão de obra eventual, certo? Isso tem que entrar na análise. O gasto tem que ser feito por pessoa, por uma região ou instituição impactada. E na área dos benefícios, aí você vai ter as melhorias advindas de aplicação dos recursos com os gastos fixos e também com os gastos variáveis que foram feitos. E aí esse benefício ele pode ser estimado por pessoa, por região, por instituição impactada, assim por diante. De sobra ou de resultado, você vai ter o custo, ou, espero eu, né, que seja uma política bem conduzida, o benefício líquido, que aí são os resultados líquidos prováveis entre os gastos realizados e os benefícios obtidos. Isso aí vai ser também definido, esse ganho líquido, por pessoa, região ou instituição impactada. Bem, é isso, pessoal. A gente, com esse assunto, termina o nosso curso EAD. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil para vocês. Eu sei que foi muita leitura para um curto espaço de tempo, né? Mas acredito que ainda assim foi positivo. Né? Espero depois ouvir um retorno de vocês. No último slide aqui, eu coloco algumas informações minhas, né? Que eu já tinha falado alguma coisa no início também do curso, né? E queria até deixar o convite para vocês me seguirem aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. O meu nome de usuário lá é Écio Costa, tudo junto, e sempre coloco lá informações sobre economia, sobre assuntos que são relevantes para a nossa economia. Tá? Então é uma forma de vocês interagirem comigo por lá também. Agradeço a oportunidade de ter dado esse curso a vocês, né? Agradeço a Fundagem também, certo? E estou à disposição, lembrando aí do prazo para a entrega do trabalho, né? Aguardo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao trabalho, podem falar comigo. E é interessante, falando aí do Instagram, por exemplo, dia de domingo eu coloco lá no Stories uma caixinha para que vocês possam fazer perguntas sobre economia, finanças e assim por diante, e sempre passo o dia do domingo lá respondendo essas perguntas, tá? Então, estão convidados para fazer isso também, tá joia? Um abraço e até a próxima!